Se eu dissesse, devemos investir na ciência do envelhecimento para ajudar as pessoas a ter uma vida mais saudável e mais longa. Talvez algumas pessoas diriam sim, e algumas pessoas diriam não. Mas se eu dissesse que devemos investir no combate ao câncer, demência ou doenças cardíacas, provavelmente todos diriam sim. Mas todas essas três e tantas outras doenças estão correlacionadas com o envelhecimento, e combater cada manifestação do envelhecimento é como brincar de bater na toupeira. Se uma coisa não te pega, a outra vai. E, portanto, certamente faz sentido, pelo menos para mim, que tentemos abordar a biologia subjacente do envelhecimento. E se ninguém morresse? A expectativa de vida humana está aumentando. Em 1910, esperava-se que os humanos no Brasil vivessem apenas de 30 a 40 anos. Agora, em pouco mais de um século, quase dobramos isso, com uma expectativa de vida média de quase 77 anos. E de acordo com o futurista Jamie Mell, estamos trabalhando em tecnologia para estender isso ainda mais. Jamie Mell igual a muito trabalho realmente empolgante sobre sequenciamento de genoma. Pessoas que vivem centenas para ver qual é o caso. Existem diferenças genéticas entre esses tipos de pessoas e todos os outros. E os genes instruem as células a produzir proteínas, então o que seus genes estão instruindo suas células a fazer? E podemos imitar esses tipos de resultados para todos os outros. Se pudéssemos imitar isso para toda a nossa população, poderíamos impedir que as gerações mais velhas morressem. Nosso planeta ficaria lotado de pessoas. Como a dinâmica familiar seria alterada? E como nosso sistema de saúde pode ficar sobrecarregado? Antes de entrarmos nas consequências de estender indefinidamente nossa expectativa de vida, vamos dar uma olhada em como faríamos isso em primeiro lugar. Em pouco mais de 100 anos, expandimos consideravelmente a expectativa média de vida humana, melhorando o saneamento, a segurança no local de trabalho e, o mais importante, os cuidados de saúde. Desenvolvemos tratamentos para lesões com risco de vida e erradicamos algumas das doenças mais mortais do mundo. Mas se quisermos prolongar ainda mais nossa vida, precisaremos enfrentar a maior ameaça ao nosso corpo, o envelhecimento. Jamie Mell, mas primeiro precisamos entender o que é o envelhecimento e tem havido um trabalho incrível e um grande progresso na compreensão dos mecanismos básicos do envelhecimento. E há até um debate furioso sobre isso: envelhecer uma coisa abrangente ou é um monte de partes diferentes. Diferentes sistemas dentro do corpo humano que estão envelhecendo em ritmos diferentes. O que é importante porque você não quer ter um tipo de célula imortal e um outro tipo de célula mortal, porque você estará igualmente morto. Então, há uma ciência realmente empolgante sobre entender como podemos basicamente mudar a maneira como nossos corpos funcionam e a maneira como nossas células funcionam do modo de crescimento para o modo de reparo. Como nos colocamos no equivalente ao protetor de tela? Bem, já começou. E tudo graças a algo chamado CRISPR. CRISPR significa Clustered Regular Interspaced Short Palindromic Repeats. Repetições palindrômicas curtas agrupadas regularmente interespaçadas. Nunca soube disso. Sim, eu também não. Então, vamos voltar ao nosso especialista residente Jamie Mell para explicá-lo. Jamie, é uma habilidade de recortar e colar, como no Microsoft Word, o genoma. O genoma é o código-fonte da vida e você pode cortá-lo para desligar um gene. Você pode adicionar material genético, e é isso que nos permite reescrever o código genético. Dito isso, o código genético é incrivelmente complexo, e portanto, as pessoas não deveriam imaginar que podemos simplesmente reescrever tudo. Estamos no início da revolução da edição do genoma, mas está se movendo muito rapidamente. Então, se pudermos começar a editar os genes que nos causam mais problemas, então, um dia, poderíamos, teoricamente, viver em um mundo onde ninguém nunca morre de velhice. Não seria ótimo? Bem, não fique muito animado. Porque, na realidade,
pode não ser tão simples. Vamos ver os prós e os contras, e então veremos se você ainda acha que é uma boa ideia. O primeiro profissional é bastante óbvio. Não perderíamos tantos de nossos entes queridos. Todos poderiam viver ao lado de gerações de seus descendentes. As famílias teriam muito apoio porque os pais poderiam ter muitos avós, bisavós, tataravós e muito mais para ajudar a criar novos filhos. Se todos vivêssemos para sempre, as pessoas poderiam se importar mais com o futuro. Isso significa que questões como as mudanças climáticas seriam mais importantes para as pessoas mais velhas porque elas estariam vivas para os efeitos. Mas, como Jamie disse, envelhecer é uma mistura complicada de coisas. E não seremos capazes de nos livrar de todas as coisas ruins de uma vez. Mesmo se nos livrarmos de alguns dos aspectos mais mortais do envelhecimento, ainda podemos ter que lidar com ossos, músculos e mentes deteriorados. E isso nos leva aos contras. Claro, todos nós viveríamos mais, mas de que adianta isso se estamos sofrendo além de uma certa idade? Quanto mais velhas forem, mais cuidados precisariam. Podemos não precisar tanto de hospitais, mas as instalações de cuidados para idosos rapidamente ficariam sobrecarregadas. Eventualmente, nos reproduziríamos a ponto de ultrapassarmos os limites de suprimentos de alimentos e outros recursos. Neste ponto, pode haver algum esforço para impor o controle de natalidade, e isso provavelmente não seria bom. As cidades ficariam superpovoadas e a agitação civil poderia ser mais prevalente. E só para ser ainda mais deprimente, isso é baseado na ideia de todo o nosso planeta coletivamente ter acesso a essa tecnologia. Mas, realisticamente, não é assim que aconteceria. As nações mais desenvolvidas e mais ricas provavelmente teriam acesso a essa tecnologia primeiro. Então eles teriam uma vantagem na construção de uma população de super-humanos. E isso pode ser perigoso para as relações internacionais. Jamie, a questão para nós é: como usamos essa tecnologia com sabedoria? E como podemos usá-lo com sabedoria de maneira que não divida as populações da maneira que aconteceu no passado? Quando a Europa teve um avanço tecnológico mais rápido do que outros países do mundo, eles usaram isso para colonizar e matar pessoas em todo o mundo. E agora essa era a divisão. Se não queremos isso, só precisamos ter certeza de que nossos valores sagrados orientam a aplicação de nossas tecnologias mais poderosas. Então, independentemente de você achar ou não uma boa ideia, uma coisa parece clara. Se vamos buscar algum nível de imortalidade, então precisamos de um plano para tudo o que vem com isso. E talvez esse plano deva envolver alguns de nós se mudando para nosso planeta vermelho vizinho. Mas isso é história para